O vapor no banheiro ainda não havia se dissipado por completo. Uma camada de condensação ainda embaçava o espelho. Saí enrolada numa toalha e instintivamente alcancei a segunda gaveta do lado direito do toucador para pegar minha pulseira. Minha mão agarrou o ar vazio. Olhei para baixo. A gaveta continha apenas uma caixa de cotonetes e um tubo meio vazio de creme para as mãos. A pulseira havia sumido. Meu coração falhou uma batida naquele exato momento. Eu nunca tirava aquela pulseira. Desde que fui sequestrada aos 7 anos, meu pai colocou um microchip localizador do tamanho de um grão de arroz embutido na faixa de prata. Ele se sincronizava em tempo real com os servidores de segurança na nuvem proprietários da nossa família. Por 22 anos, pareceram um osso extra crescendo em meu pulso. Eu atirava logo antes de entrar no chuveiro e a colocava de volta no segundo em que saía. Não havia exceções. Vasculhei a gaveta novamente, depois me agachei para verificar os rejuntes entre os azulejos do chão. Nada. Lucas! Chamei em direção ao quarto. A voz de Lucas veio da sala de estar carregando um toque de ressonância nasal preguiçosa. O que foi? Você viu minha pulseira? Deixei bem aqui na gaveta do toucador. Passos se aproximaram sem pressa. Ele apareceu na porta do banheiro, vestindo uma camisa de malha cinza mescla, com o cabelo ligeiramente despenteado, ostentando aquele sorriso gentil que me fez sentir segura nos últimos 3 anos. Sua pulseira. Ele se aproximou, abriu a gaveta para dar uma olhada e depois se inclinou para escanear o chão. Não estou vendo. Você deixou em outro lugar. Impossível. Eu a coloco aqui toda vez. Será que caiu pelo ralo? Você atirou e deixou na bancada e a água a levou. Não. Eu o interrompi. Eu a coloquei dentro da gaveta antes de tomar banho. Lembro-me perfeitamente. Ele se endireitou, colocou ambas as mãos em meus ombros e usou os polegares para massagear suavemente o músculo tenso perto da minha clavícula. Não entre em pânico. Vamos procurar com calma. Se realmente não a encontrarmos, eu te levo para comprar uma nova amanhã. Suas mãos estavam quentes à pressão aplicada com precisão exata. Ao longo de nosso casamento de 3 anos, cada gesto sutil dele parecia calculado à perfeição. Quando massagear meus ombros, quando me entregar uma xícara de chá de camomila quente, quando dizer, você trabalhou tanto. Eu costumava chamar isso de atenção. Não posso simplesmente comprar uma nova, eu disse. Ela tem um chip de rastreamento dentro. Está ligada aos servidores do meu pai. Seus polegares pararam por cerca de 0,3 segundos. Em seguida, retomaram a massagem. Bem, então realmente precisamos encontrá-la, disse ele, dando um tapinha nas minhas costas. Vista-se primeiro. Não pegue um resfriado. Vou verificar o quarto para você. Ele se virou e saiu do banheiro. Fiquei parada, olhando para a gaveta vazia. Meus dedos traçavam distraidamente meu pulso esquerdo. Havia uma leve marca permanente deixada por anos usando a faixa de metal. Exposta ao ar, parecia uma ferida não cicatrizada. Entrei no quarto, vesti minhas roupas e desbloqueei meu telefone. Não fiz uma ligação. Em vez disso, entrei no sistema de gerenciamento de nuvem da Aurora Cybernetics. Eu ajudei a desenvolver essa plataforma. O chip na pulseira enviava um sinal para o satélite a cada 12 segundos. Mesmo que a pulseira estivesse trancada em uma caixa de chumbo, contanto que a microbateria tivesse carga, ela poderia atravessar a maioria das blindagens convencionais. Digitei minha senha e abri a interface de rastreamento. Status do sinal offline. Último sinal válido hoje à noite, 19h47. Hora atual, 20h23. O que significava que o sinal havia caído durante os 36 minutos em que estive no chuveiro. Não era uma bateria descarregada. O chip tinha uma vida útil de 8 anos e foi trocado no ano passado. A única explicação era blindagem física.
Alguém a havia enrolado em material de bloqueio de sinal de nível profissional, uma bolsa de Faraday. As pontas dos meus dedos começaram a ficar geladas. Não o frio de uma queda de temperatura, mas uma geada profunda que se infiltrava irradiando dos meus ossos. Nesse momento, meu telefone vibrou. Identificador de chamadas pai. Eu atendi. Isabela. A voz do meu pai estava incrivelmente pesada, tanto que quase pensei que a conexão estava ruim. Você pode falar agora. Posso. O que foi, pai? O sinal da sua pulseira caiu há 15 minutos. Meu sistema acionou automaticamente um alerta de anomalia, mas não é por isso que estou ligando. Ele fez uma pausa. Isabela, me escute. No momento em que o chip se desconectou, ele acionou um protocolo de fallback. Você não sabe sobre isso porque eu o adicionei mais tarde. No segundo em que o chip é blindado, ele ativa um módulo de coleta de áudio ambiente. Ele grava todo o som em um raio de 5 metros e o sincroniza com a nuvem imediatamente. Apertei meu telefone com força. A gravação acabou de sincronizar. O ritmo do meu pai acelerou cada palavra cortada e urgente. Isabela, não pegue nada. Desça agora mesmo. Tem um Rolls Royce esperando por você na área de emergência. Pai, me diga o que há na gravação. Escute no carro. Saia agora. Eu preciso saber. Isabela. A voz do meu pai subitamente aumentou de volume, depois baixou, carregando um tremor que eu só tinha ouvido 2 vezes na vida, a última sendo no dia em que fui sequestrada aos 7 anos. Por favor, apenas saia daí. Eu desliguei. Lucas saiu do closet segurando um dos meus cardigans com sua expressão padrão de preocupação afetuosa. Encontrou? Ele perguntou. Não. Peguei o cardigan e o coloquei sobre meus ombros. Vou dar uma corridinha até a loja de conveniência para pegar algo. Dar uma volta, clarear a cabeça. Eu vou com você. Não precisa. Vá para Yakama, sáido. Lancei-lhe um sorriso. Aquele sorriso durou exatamente 3 segundos e foi o feito mais extenuante de gerenciamento de músculos faciais que eu já realizei na vida. Porque enquanto eu sorria, meus molares estavam tão apertados que minha mandíbula doía. Na entrada, não peguei minha bolsa, não peguei minhas chaves. Nem sequer troquei por sapatos adequados, apenas abri a porta da frente com minhas pantufas de algodão. Descendo no elevador, minhas mãos não paravam de tremer. Não era medo. Era algo mais profundo que o medo. Era meu corpo inteiro se recusando a aceitar a informação que meu cérebro já havia deduzido impecavelmente. Com certeza, um Rolls-Royce Phantom preto estava estacionado lá embaixo com os faróis apagados discretamente ao lado da entrada de serviço no lado esquerdo da entrada principal do prédio. Era um ponto cego das janelas do nosso apartamento. Abri a porta traseira e entrei. Meu irmão mais velho, Júlio, estava sentado no banco de trás vestindo um sobretudo escuro. Ele parecia sombrio. Júlio não era do tipo que entrava em pânico facilmente. Ele assumiu as operações da família na América do Sul aos 26 anos e enfrentou todo tipo de tubarão corporativo imaginável. Mas agora, o olhar em seus olhos continha algo desconhecido. Parecia uma desilusão misturada com uma raiva violenta suprimida à força sob uma fachada calma. Pode ir, ele disse ao motorista. O carro deslizou silenciosamente para o trânsito noturno. Júlio, me deixa ouvir a gravação primeiro. Ele tirou um fone de ouvido sem fio do bolso e me entregou. Papai abaixou da nuvem. Tem 4 minutos e 17 segundos. Peguei o fone, coloquei-o na minha orelha esquerda. Ele tocou na tela do telefone. A gravação começou. A primeira coisa que ouvi foi um ruído de fundo abafado, a ressonância vibrante dos canos de água, a frequência acústica única do nosso banheiro, enquanto o chuveiro estava ligado. Então passos. Alguém andando muito perto de onde a pulseira estava. Então veio a voz de Lucas. Peguei. Seu tom era completamente diferente do homem que eu conhecia. Sem calor, sem gentileza.
Era uma cadência clínica e extremamente fria, como se ele estivesse entregando um relatório de status corporativo. A voz de outro homem interveio grave e áspera, com uma impaciência opressiva. A pulseira. Só esse lixo. Não subestime. Conecta-se diretamente aos servidores do pai dela. A precisão do GPS é de 3 metros. Já a enrolei na bolsa de Faraday. Quando ela sair do chuveiro e não a encontrar, vou apenas dizer que provavelmente caiu pelo ralo. E depois, esse plano que você me vendeu quando ele realmente acontece. Lucas, me escute. Meu dinheiro não pode mais esperar. Qual é a pressa? A voz de Lucas baixou. Se seguirmos meu cronograma, no máximo 2 meses. 2 meses? Você me deve 15 milhões de reais, seu filho da puta. É exatamente por isso que precisamos fazer isso, passo a passo. O ritmo de fala de Lucas acelerou, mas manteve um ritmo terrivelmente metódico. O passo 1 era neutralizar esta pulseira, cortando seu vínculo em tempo real com a família. O passo 2 começa na próxima semana. Vou começar a colocar lentamente vestígios de alprazolam em sua dieta. Apenas o valor de meio comprimido. Ela não vai notar. Mas após 3 a 4 semanas de exposição contínua, ela começará a mostrar sintomas de perda de memória, instabilidade emocional e letargia crônica. E então eu a levo para ver um psiquiatra, um cara que eu já subornei. Ele a diagnosticará com transtorno de ansiedade generalizada moderada e declínio cognitivo. Com esse laudo médico, posso legalmente intervir como seu procurador para certos assuntos legais, incluindo a assinatura da renúncia, para abrir mão de seus direitos como beneficiária do trust da família Sterling. Tem certeza que o velho dela não vai perceber. É por isso que eu tive que lidar com a pulseira primeiro. O pai dela é paranoico. Este sistema de rastreamento são os olhos e ouvidos dele. Contanto que eu corte esta linha, ele fica cego para o que está acontecendo debaixo do nariz dele. O que acontece depois que ela assinar? Ela não vai simplesmente se recuperar e se voltar contra você. Não. Porque depois que ela assinar, sob o pretexto de recuperação a longo prazo, vou interná-la em uma clínica psiquiátrica residencial particular que já pesquisei. Fica em Alphaville, uma instalação totalmente fechada. Uma vez que ela esteja lá, ela só sai se eu autorizar. Você vai trancá-la. Não trancá-la, disse Lucas, um leve traço de sorriso audível em sua voz. Vou torná-la invisível. Legalmente, socialmente e financeiramente apagada. Você terá seus 15 milhões quitados em 3 meses. A gravação terminava aí. O fone de ouvido ficou apenas com o chiado estático da corrente elétrica se contorcendo em meu canal auditivo como uma cobra moribunda. Tirei o fone de ouvido. Do lado de fora da janela, as luzes da rua passavam borradas, lançando flashes alternados de luz laranja sobre as costas da minha mão. Claro escuro. Claro escuro. Olhei para minhas mãos. Elas não estavam tremendo. Não porque eu não estivesse com medo, mas porque cada músculo do meu corpo havia se travado simultaneamente. Das minhas escápulas, as pontas dos dedos da minha lombar aos meus tornozelos, cada fibra estava esticada até seu ponto de ruptura absoluto. Parecia que eu tinha sido totalmente submersa em nitrogênio líquido. Júlio estivera me observando o tempo todo. Isabela. Ele finalmente falou. Estou bem. Você não precisa dizer que está bem. Eu realmente estou bem. Devolvi o fone de ouvido para ele. Meus movimentos eram impossivelmente leves e firmes. Júlio, tem água no carro. Ele pegou uma garrafa de água mineral do console dianteiro e me entregou. Abri a tampa e tomei 2 goles. A água fria desceu pela minha garganta, dissolvendo levemente a massa densa e sufocante alojada em meu peito. O que o papai disse? Perguntei. Papai disse que você vai ficar na mansão esta noite. Nós cuidamos do resto amanhã. Não, balancei a cabeça. Nós cuidamos disso esta noite.
Júlio, você ouviu aquela gravação. Isso não é um caso de infidelidade. Isso não é abuso emocional. Ele está planejando me transformar em uma paciente psiquiátrica, me trancar em um hospício e engolir tudo o que eu possuo. Virei-me para olhar para meu irmão. Você honestamente acha que um homem como esse vai me dar um amanhã? Júlio ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele abriu sua pasta de couro e tirou um laptop. Papai imaginou que você diria isso. Ele me disse para trazer isto. Peguei o laptop e abri a tela. Na área de trabalho, havia uma única pasta chamada Protocolo EDGES, Código Vermelho. Era o plano de resposta de emergência que eu havia projetado durante meu tempo como arquiteta de sistemas na Aurora Cybernetics. Na época, era apenas um projeto de contingência corporativa. Nunca imaginei que um dia o executaria para salvar minha própria vida. O carro deslizava suavemente pela noite, as luzes da cidade do lado de fora ficando mais esparsas. Abri a pasta Código Vermelho. A estrutura de arquivos era impecável. Papai sempre operava como um general veterano. Cada movimento tinha uma contramedida. Documento um inventário de bens pré-nupciais de Isabella Sterling e detalhes da beneficiária do trust. Documento dois dados de registro corporativo da empresa de Lucas Soluções Almeida e o rastreamento da origem de toda a sua tecnologia proprietária licenciada. Documento 3. Uma estrutura legal pré-elaborada para uma medida liminar de emergência e congelamento de bens. Abri-os um por um, lendo os dados. Os hábitos ocupacionais de uma arquiteta de sistemas me permitiam filtrar automaticamente a emoção ao processar dados. Os números e cláusulas à minha frente não eram mais memórias do meu casamento com Lucas. Eram simplesmente variáveis em uma equação que precisava ser resolvida. Júlio, a estrutura do protocolo de segurança principal que a Soluções Almeida usa atualmente. Eu escrevi o código base para ela quando estava na Aurora. Minha assinatura está no contrato de licenciamento. Eu sei. Se eu revogar a licença, o sistema inteiro dele morre em 48 horas. Sem o protocolo de segurança subjacente, os dados de seus clientes ficarão completamente expostos. Clientes corporativos não tolerarão esse risco. Eles rescindirão seus contratos imediatamente. É puxar o tapete dele, disse Júlio. Não é puxar o tapete. Eu o corrigi. É pegar de volta o que é meu. Aquele código é minha propriedade intelectual. Eu apenas lhe dei uma licença gratuita para usá-lo quando ele estava começando. Júlio olhou para mim, mas não falou. Continuei rolando pelos arquivos. Quando cheguei ao quarto documento, parei. Era um relatório completo de crédito e antecedentes de Lucas Almeida. Dívidas totais de 23 milhões e 500 mil reais, dos quais 15 milhões de reais eram um empréstimo privado de juros altos, 1 milhão e 150 mil reais em cartões de crédito vencidos, 4 milhões de reais em empréstimos de consumo pessoal e outros 3 milhões 350 mil reais listados simplesmente como outros, com origens não rastreáveis. 3 anos de casamento e eu nunca soube que ele estava tão endividado. Na minha frente, ele era sempre o jovem fundador otimista e trabalhador. Ocasionalmente, quando o fluxo de caixa estava apertado, ele franzia a testa e dizia: "As coisas estão um pouco apertadas neste trimestre." Eu sempre oferecia ajuda financeira. Ele sempre recusava. "Não, não, Isa. Cuide-se. Eu vou carregar a empresa sozinho." Seu tom sempre carregava um toque de orgulho teimoso, como um bom marido que se recusa a viver do dinheiro da esposa. Agora eu percebia que ele não recusava meu dinheiro por orgulho. Ele o recusava porque esmolas eram muito lentas. Ele queria o pote inteiro, o fundo fiduciário, os ativos da família tudo. 23 milhões e 500 mil. Li o número em voz alta, minha voz plana. Como um cara que dirige uma startup de cibersegurança de boutique, acumula 23 milhões e 500 mil reais em dívidas. Eu pedi para minha equipe investigar, disse Júlio. A maior parte é uma penalidade de um acordo de clawback, de um fundo de capital de risco.
2 anos atrás, ele assinou um acordo com um investidor institucional prometendo atingir 75 milhões de reais em receita em 3 anos. Se falhasse, teria que comprá-los de volta por um múltiplo de 3 vezes. No ano passado, sua receita mal chegou a 15 milhões de reais. Ele falhou na meta. A exigência de pagamento foi de 15 milhões de reais. Então, o cara na gravação era o representante do fundo. Não aquele era um intermediário que lhe adiantou o dinheiro através de um agiota para pagar o fundo. Ainda estamos rastreando o credor principal. Fechei o laptop, recostei-me no assento de couro e fechei os olhos. A cabine estava totalmente silenciosa, exceto pelo zumbido dos pneus no asfalto. Nos 3 segundos em que meus olhos estiveram fechados, uma torrente de imagens passou pela minha mente. Lucas me levando para jantar pela primeira vez em um boteco simples, onde pediu um PF caprichado, dizendo que era sua comida de conforto favorita de casa. Lucas me pedindo em casamento na escadaria do MESP, o anel modesto, mas seus olhos brilhando tanto. Lucas lendo seus votos em nosso casamento, sua voz tremendo ao prometer: "Vou passar o resto da minha vida te protegendo." Lucas me trazendo uma tigela de canja de galinha quente quando eu estava trabalhando até tarde, dizendo: "Coma primeiro, o mundo pode esperar." Cada imagem parecia tão quente, tão intensamente real, mas agora eu sabia que a sopa que ele me trazia não era para ser temperada com sal. Era para ser temperada com alprazolam. 3 segundos se passaram. Abri os olhos. Júlio, ligue para o Dr. Monteiro. São quase 23 horas agora. Quero iniciar o processo de revogação da P de esta noite e quero a liminar de congelamento de bens redigida imediatamente. Isabela, tem certeza de que não quer apenas respirar fundo, dado o seu estado atual. Meu estado está perfeito. Olhei para ele. Melhor do que qualquer dia nos últimos 3 anos, porque nos últimos 3 anos eu estive de olhos fechados. Hoje eles finalmente estão abertos. Júlio me encarou por 2 segundos, depois pegou o telefone e discou. Monteiro, desculpe ligar tão tarde. É sobre a Isabela. Sim, precisamos agir esta noite. Você pode vir até a mansão no Morumbi Ótimo. Nos vemos em 20 minutos. Desligando, ele bateu na divisória. De volta para a mansão. O Rolls-Royce fez um retorno na próxima intersecção. Olhei pela janela traseira. O luxuoso prédio de apartamentos onde Lucas e eu morávamos já havia se transformado em um minúsculo ponto de luz à distância, misturando-se à densa malha urbana de São Paulo, indistinguível do resto. 3 anos, 1095 dias. Eu havia desempenhado o papel da esposa devotada naquele prédio por 1095 dias, cozinhando para ele, ouvindo suas lamentações sobre a startup, oferecendo minha solidariedade quando ele dizia que as coisas estavam um pouco apertadas. E durante esses 1095 dias, ele acumulou 23 milhões e 5 milhões de reais em dívidas, arranjou uma droga para me envenenar. Escolheu o hospício para me trancar e calculou meticulosamente os passos para desviar meu fundo fiduciário. A única coisa que ele não calculou foi o protocolo de fallback na pulseira em meu pulso. E meu pai, um pai que nunca ousou baixar a guarda por um único segundo, desde o dia em que sua filha de 7 anos foi sequestrada. O carro entrou na entrada privativa da mansão Sterling. Fileiras de árvores imponentes foram capturadas pelo feixe dos faróis, suas sombras varrendo rapidamente as janelas como mãos que se estendem e se retraem. Abri a porta e pisei no cascalho. O vento noturno soprava carregando o frio distinto e cortante do final do outono. Eu ainda estava usando o cardigã fino que peguei ao sair, meus pés calçados com pantufas de algodão, meu cabelo ainda um pouco úmido, mas não sentia frio algum. Cada gota de sangue em meu corpo pulsava na mesma direção, em direção à clareza absoluta, em direção ao mundo brutal e real que Lucas Almeida passou 3 anos tentando esconder de mim. As enormes portas de carvalho se abriram. O hall de entrada estava totalmente iluminado.
Papai estava me esperando na entrada. Atrás dele, a enorme mesa de jantar estava coberta de documentos e dois laptops abertos. No momento em que ele me viu, seus lábios se separaram como se para falar. Mas ele finalmente apenas estendeu a mão, me puxou para um abraço forte e deu um tapinha forte nas minhas costas. Você está em casa, ele disse. Enterrei meu rosto em seu ombro. Não chorei. Não era que eu estivesse segurando. Era que eu já havia decidido que a partir daquela noite, Lucas Almeida não valia uma única lágrima. Tudo o que ele valia era um acerto de contas. A biblioteca ficava na ala leste do segundo andar. 3 das paredes eram estantes do chão ao teto. No centro, havia uma enorme mesa de mogno grande o suficiente para espalhar dezenas de documentos simultaneamente. Quando entrei, o advogado Harrison Monteiro já estava sentado à mesa. Harrison tinha 53 anos, conselheiro jurídico pessoal de papai, por 20 anos. Ele tinha cabelos prateados, usava óculos de aro dourado e falava com uma cadência calma e medida. Mas cada palavra que ele dizia era tão precisa quanto um bisturi. Isabela. Ele empurrou uma xícara de chá preto quente em minha direção. Seu pai me informou sobre o básico. Preciso confirmar alguns fatos críticos. Pode perguntar. Primeiro, em seu acordo pré-nupcial, como exatamente a cláusula de licenciamento de propriedade intelectual é redigida. Seção 14, cláusula 3. Recitei, sem precisar olhar a papelada. Todos os ativos tecnológicos e propriedade intelectual registrados em meu nome durante a duração do casamento podem ser licenciados ao cônjuge e entidades afiliadas para uso isento de royalties. No entanto, o licenciante retém o direito de revogar esta autorização a qualquer momento. A revogação entra em vigor 48 horas após a emissão da notificação formal. Harrison assentiu, fazendo uma anotação. Segundo, qual é a estrutura atual do seu trust familiar? O trust foi estabelecido quando fiz 18 anos. Sou a única beneficiária. De acordo com o artigo 7 da Carta do Trust, qualquer transferência ou renúncia dos direitos de beneficiário requer 3 condições. Minha assinatura física na declaração, a presença de 2 testemunhas independentes e o consentimento por escrito do executor do trust, que é meu pai. Ou seja, Harrison ajustou seus óculos, mesmo que Lucas conseguisse manipulá-la, para assinar uma renúncia, enquanto você estivesse em um estado de declínio cognitivo, contanto que seu pai não coassinasse esse documento, é totalmente inútil. Sim, mas ele obviamente não sabia disso. Se ele sabia ou não é irrelevante. Harrison tirou os óculos e os limpou com um pano de microfibra. O que importa é que suas ações já constituem premeditação criminosa. Desde a aquisição de substâncias psiquiátricas controladas até o bloqueio físico do seu dispositivo de segurança e a conspiração com um credor para desviar seus ativos. Cada elo desta cadeia é um crime grave. Harrison, o que eu preciso fazer agora? 3 coisas. Ele ergueu 3 dedos. Primeiro, a revogação da P. Redija a notificação agora mesmo. Eu fornecerei o respaldo legal. Esta noite, enviaremos via e-mail corporativo da Aurora Cybernetics para o Departamento Jurídico das Soluções Almeida e para todos os clientes corporativos que usam essa tecnologia licenciada. Em 48 horas, seus protocolos básicos morrem. E a segunda? Segundo, peticionamos ao tribunal uma medida liminar de emergência para congelar todas as contas bancárias associadas a Lucas Almeida. Isso o impede de liquidar ou mover ativos assim que perceber que você fugiu. Os fundamentos para a petição ameaça iminente e maliciosa à segurança física e aos ativos financeiros da peticionária pelo cônjuge. A gravação de áudio é mais do que suficiente para estabelecer causa provável. E a terceira? Terceiro, uma medida protetiva de urgência. Isso produz os resultados mais rápidos. Um juiz tem que decidir sobre isso em 24 horas. Uma vez emitida, ele não pode se aproximar de você, contatá-la ou entrar em sua residência. Repassei os 3 passos em minha mente.
A lógica era sólida à prova de falhas. Mais uma coisa, eu disse. Quero que a fonte das drogas dele seja investigada. O que você quer dizer? Na gravação, ele mencionou alprazolam. É uma substância controlada de tarja preta. Você não pode simplesmente comprá-la no balcão. Ele, ou tem um médico corrupto escrevendo receitas para ele, ou comprou no mercado negro. De qualquer forma, é uma acusação criminal adicional para empilhar contra ele. Harrison olhou para mim. O canto de sua boca se contraiu como se suprimisse um sorriso inadequado. O que foi? Perguntei. Nada. Ele colocou os óculos de volta. Apenas pensando que Lucas Almeida escolheu a pior pessoa do mundo para mexer. Não respondi. Puxei o laptop em minha direção e comecei a redigir a notificação de revogação. Passei 7 anos como engenheira de arquitetura de segurança. Redigir documentação técnico-legal era memória muscular. Meus dedos voavam pelo teclado. Cada cláusula citada, cada carimbo de data barra hora, cada precedente legal era impecavelmente preciso. A 1h07 da manhã, a carta de revogação foi finalizada. Harrison a revisou, anexou sua opinião formal de conselheiro jurídico e aplicou o selo digital de seu escritório. Envie, disse ele. Apertei enviar. O e-mail atingiu a caixa de entrada do Departamento Jurídico das Soluções Almeida, as caixas de entrada de gerenciamento de contratos de 37 clientes corporativos e o banco de dados de conformidade da Comissão Reguladora do Setor. Em 48 horas, a tecnologia central da qual Lucas dependia para sobreviver não seria mais sua. Sua empresa se tornaria uma casca vazia. E ele nem sabia que eu tinha saído do apartamento ainda. Às 2h da manhã, deitei-me no quarto de hóspedes no segundo andar da mansão. A cama era macia. Os lençóis cheiravam ao familiar detergente de lavanda que minha família sempre usou. Enquanto crescia, sempre que voltava da faculdade nos fins de semana, este era o meu quarto. Esta cama, este cheiro. Virei-me de lado e encarei meu pulso esquerdo vazio, apoiado na mesinha de cabeceira. Sem a pulseira, parecia que uma camada de pele havia sido arrancada. A exposição crua me deixava instintivamente inquieta. Mas não sofri de insônia. Pelo contrário. No momento em que fechei os olhos, meu cérebro parecia notavelmente imaculado, como um servidor que acabara de ser formatado. Todos os dados corrompidos foram expurgados, deixando apenas o processador central funcionando na capacidade máxima. Lucas Almeida. R$ 23,00, 5 milhões. Alprazolam o hospício, o fundo fiduciário. Essas palavras-chave se arranjaram e se rearranjaram em minha mente, formando uma cadeia lógica impecável. Eu podia ver cada passo que ele havia planejado. Agora era minha vez de mover as peças. Na manhã seguinte, às 9h, meu telefone começou a zumbir violentamente. Não era Lucas ligando. Eu havia bloqueado o número dele no momento em que cheguei à mansão na noite anterior. As vibrações eram de grupos de texto, mensagens diretas e notificações intermináveis de mídias sociais. Abri o Facebook e o Instagram. A postagem principal no meu feed era uma atualização compartilhada centenas de vezes, postada por Lucas Almeida. Imagem nossa foto de casamento. Ele estava elegante em seu smoking, me abraçando e rindo. Eu estava encostada em seu ombro, meus olhos se enrugando em crescentes de pura alegria. Legenda. Ontem à noite, minha esposa Isabela saiu de casa inesperadamente sem qualquer aviso. Ela foi recentemente diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, moderada e declínio cognitivo e tem estado sob medicação. Como seu marido, estou aterrorizado por sua segurança. Se alguém a viu ou sabe onde ela está, por favor entre em contato comigo imediatamente. Isa. O que quer que tenha acontecido? Por favor, volte para casa. Estou esperando por você.
Abaixo, um tsunami de comentários. Meu Deus, orando por você, cara. Você é um marido tão incrível. Surtos mentais são tão assustadores. Espero que ela esteja segura. Fique forte, Lucas. Vamos ajudar a encontrá-la. Passei o telefone pela mesa do café da manhã para Júlio. Ele olhou para ele por 3 segundos, depois bateu o garfo na mesa de mogno. Filho da. Não entre em pânico. Peguei o telefone de volta e rolei mais para baixo. Algumas vozes discordantes surgiram nos comentários. Essa postagem de pessoa desaparecida parece um pouco performática para mais alguém. Será que ela está fugindo de abuso doméstico? Só temos a palavra dele. Mas essas perguntas lógicas foram rapidamente abafadas pela enxurrada de sentimentos de marido do ano e pobre Lucas. Lucas havia jogado uma carta brilhante e cruel. Ele não registrou um boletim de ocorrência porque envolver a polícia significaria se submeter a uma investigação. E sua história tinha muitos buracos. Em vez disso, ele escolheu o tribunal da opinião pública. Ele construiu a narrativa de um marido amoroso, procurando por sua esposa doente mental e fugitiva. Matou 3 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, cimentou sua imagem pública como um parceiro devotado. Segundo, estabeleceu com sucesso a premissa para o público de que eu era clinicamente insana. Dessa forma mesmo que eu produzisse a gravação de áudio mais tarde, ele poderia alegar que era uma ilusão paranoica. Ele havia pensado em tudo. Terceiro, foi projetado para me fazer sair da toca. No momento em que eu saísse para negar publicamente suas alegações, eu exporia minha localização. Tive que admitir o homem sabia como usar as relações públicas como arma. Mas ele se esqueceu de um detalhe crucial. Pessoas que constroem sistemas de cibersegurança para viver são mestres em encontrar vulnerabilidades em uma guerra de informações. Júlio, investigue algo para mim. Diga. Na postagem de Lucas, ele afirma que fui oficialmente diagnosticada com TAG e declínio cognitivo e estava sob medicação. Mas eu nunca vi um psiquiatra na vida, nem nunca tomei remédios psiquiátricos. Você acha que ele tem um prontuário médico falsificado? Se existe um prontuário, existe um médico que o assinou. Se existe um médico, existe uma clínica. Encontre essa pessoa. Se o encontrarmos, encontramos o co-conspirador em seu pequeno esquema de hospício. Júlio largou o café e discou para seu contato. E verifique os registros de todas as clínicas e terapeutas psiquiátricos particulares na Grande São Paulo nos últimos 3 meses. Procure por um diagnóstico emitido sob o nome Isabella Sterling. Correto. Ela nunca foi. Se existir, é falsificado. Existir é. Ele desligou e olhou para mim. Como você vai contra-atacar o golpe de relações públicas dele? Não vou. Tomei um gole do meu mingau de aveia. Agora não é hora de contra-atacar. Ele quer que eu entre em uma briga de gritos com ele online. Se eu falar agora, passo de vítima para a parte contestada. O público dirá que é um ele disse, ela disse, e o foco mudará de seus crimes graves para uma disputa conjugal bagunçada. Então você vai simplesmente deixá-lo atuar. Sim, deixe-o atuar. Quanto mais ele interpretar o marido devotado, mais dura será a queda quando chegar a hora. O que você está fazendo agora? Coloquei minha colher no lugar e limpei minha boca com um guardanapo, coletando evidências. Cada movimento que fazemos deve girar em torno de evidências. A opinião pública é como água. A evidência é uma lâmina. A água apenas turva as coisas. Uma lâmina tira sangue. Levantei-me e caminhei em direção à biblioteca. Passando pela sala de estar, a enorme TV de tela plana exibia o noticiário matinal local. O apelo de Lucas por pessoa desaparecida já havia sido pego por uma afiliada local de São Paulo. Na tela, ele estava do lado de fora do nosso prédio de apartamentos com os olhos vermelhos, olhando diretamente para aquele Bamitas. Zaziev está assistindo a isso, por favor, volte para casa. As luzes estão sempre acesas para você.
Sua atuação era verdadeiramente fenomenal. Se eu não tivesse ouvido aquela gravação de áudio com meus próprios ouvidos, teria me comovido às lágrimas. Infelizmente para ele, eu tinha. Às 15 horas, o contato de Júlio ligou de volta com os resultados. Pegamos ele. Júlio me entregou seu tablet. Na tela havia um documento digitalizado. Doutor Arthur Pimentel, Psiquiatria Oasis, em Alphaville. 3 semanas atrás, ele emitiu um atestado médico em seu nome, diagnosticando-a com transtorno de ansiedade generalizada moderada, com declínio cognitivo. Os registros mostram que você o visitou 2 vezes em 12 e 26 de setembro. Em 12 de setembro, eu estava na sede da Aurora, liderando uma auditoria de segurança do terceiro trimestre o dia todo. Abri meu calendário digital e mostrei a ele. Em 25 de setembro, eu estava no aeroporto de Guarulhos buscando o papai com você. Álibis de ferro para ambas as datas. Então, este diagnóstico foi comprado e pago. E não é apenas o diagnóstico. Olhe os detalhes dos sintomas. Apertei a tela para ampliar um parágrafo específico. Lista: paciente queixa-se de graves lapsos de memória, oscilações extremas de humor e terrores noturnos frequentes. Estes são os efeitos colaterais exatos da exposição prolongada ao alprazolam, que ele descreveu na gravação. Ele preparou o terreno auxiliar para o meu colapso antes mesmo de começar a me drogar. Primeiro, o prontuário médico falso, depois os sintomas induzidos artificialmente, depois usando o prontuário para me trancar. É um ciclo fechado. Dei uma risada fria. Se não fosse pelo protocolo de fallback na minha pulseira, eu teria sido institucionalizada, sem nunca saber o que me atingiu. Os punhos de Júlio se fecharam sobre a mesa. Podemos pegar esse tal de Pimentel, falsificação médica é crime. O doutor Monteiro já está redigindo a papelada para adicioná-lo à pilha. Depois de lidar com o diagnóstico falso, voltei aos monitores na mesa da biblioteca. Abri um aplicativo de software específico. 2 anos atrás, escrevi um módulo de gerenciamento remoto personalizado para o sistema de automação residencial do nosso apartamento. Lucas viajava muito e eu ficava frequentemente sozinha em casa. Então eu o construí para controlar remotamente as luzes, o ar-condicionado, o robô aspirador, as persianas automatizadas e o smart speaker no canto da nossa sala de estar. Aquele com uma câmera grande angular embutida. Era um hub de automação residencial padrão. O marketing o anunciava como uma forma de verificar seus animais de estimação enquanto estava no trabalho. Não tínhamos animais de estimação, mas Lucas o comprou porque gostou do design elegante e o colocou no console da TV como uma peça de destaque tecnológico. Ele provavelmente havia esquecido que tinha uma câmera. Ou melhor, ele nunca prestou atenção aos detalhes tecnológicos da nossa casa. Para ele, tecnologia era meu domínio. Era seu maior ponto cego. Executei a sequência de login remoto. O feed de vídeo carregou. Depois ficou nítido em 1080p. Uma mulher estava sentada no sofá da minha sala. Não era eu. Era uma mulher por volta dos 30 anos, cabelos longos caindo sobre os ombros, vestindo um cardigã de cachemira bege. Ela estava de pernas cruzadas, segurando uma xícara de café. Ela estava bebendo da minha caneca. A caneca específica com Keep Calm and Code On, impressa na lateral. Lucas saiu do quarto principal, vestindo a mesma camisa de malha cinza da noite anterior. Ele se aproximou do sofá, sentou-se e passou um braço sobre o ombro dela. Ela fugiu? Perguntou a mulher. Seu tom era plano casual, como se estivesse perguntando sobre o tempo em São Paulo. Deve ter. O telefone dela vai direto para a caixa postal. Ela não está lendo minhas mensagens. Provavelmente correu para a mansão da família. Você postou aquela atualização? Sim. A mídia também entrou em contato. E a repercussão? Muito boa. Os comentários estão basicamente todos do meu lado. Lucas esfregou as têmporas com a mão livre.
mas se ela ficar quieta e não aparecer para negar o barulho, vai diminuir. Então, você precisa jogar um pouco de gasolina nisso. Você precisa jogar um. A mulher pousou minha xícara de café na mesa de vidro e se inclinou para ele. Encontre alguns de seus antigos colegas de trabalho. Pague-os para dizer que ela sempre foi mentalmente instável. Ou filme um vídeo de você chorando no armário dela segurando suas roupas. Isso não é um pouco teatral demais. A cena que você fez lá embaixo para as câmeras esta manhã foi teatral. E as pessoas engoliram. Lucas ficou em silêncio por um momento, depois soltou uma risada amarga. Jéssica, se essa coisa explodir na nossa cara, estamos completamente arruinados. Jéssica. Jéssica Soares, sua assistente executiva. Fiquei olhando para a tela, observando os dois se apoiarem. Não senti absolutamente nenhuma ondulação emocional. Não era dormência. Era o desapego total que vem depois de atingir o zero absoluto da dor. É como quando você mergulha a mão em água gelada por tempo suficiente, eventualmente seus receptores de dor desligam e você não sente nada. Mas não é que o dano não esteja lá. É seu corpo te protegendo, permitindo que você permaneça racional em ambientes extremamente hostis. Apertei o botão de gravação na interface do servidor. Na tela, Jessica apoiou a cabeça no ombro de Lucas. Eles começaram a fazer um brainstorming. Como manipular o algoritmo? Como forjar mais evidências da minha insanidade? Como finalizar a aquisição hostil do meu fundo fiduciário antes que eu desmoronasse completamente? Eles falavam com um tom descontraído e leve, ocasionalmente brincando um com o outro como se estivessem discutindo um novo e divertido pivô de startup. Exceto que a startup era o desmantelamento de toda a minha existência. Sincronizei a gravação diretamente com um servidor de backup da AWS triplamente criptografado e fechei o feed. Não era que eu não aguentasse mais assistir. Era simplesmente que eu havia adquirido os dados necessários. Assistir por mais um segundo era um desperdício de banda. Levantei-me e fui até a janela. A biblioteca dava para os extensos jardins da mansão. Folhas douradas de outono cobriam o gramado. O sol da tarde brilhava através do vidro, lançando uma mancha quente de luz nas costas da minha mão. Olhei para o meu pulso esquerdo nu. Lucas pensou que, ao tirar minha pulseira de segurança, ele estava me despindo da minha armadura, me tornando cega. O que ele não percebeu foi que cada projeto que eu havia projetado na Aurora Cybernetics, cada linha de código que eu havia escrito, cada protocolo de segurança que eu já havia projetado, era prática para este exato momento. A única diferença era que antes eu estava construindo muros para proteger clientes corporativos. A partir de agora, eu estava me protegendo. Na 36ª hora após o envio da notificação de revogação, as ondas de choque atingiram. Júlio entrou na biblioteca olhando para o telefone. A expressão em seu rosto pairava entre pura diversão e satisfação implacável. 3 dos principais clientes corporativos das Soluções Almeida acabaram de entregar notificações formais de quebra de contrato. Eles estão exigindo uma migração completa do sistema antes que o período de carência de 48 horas expire ou acionarão as cláusulas de penalidade. Quais 3? A infraestrutura de dados de pacientes do Hospital Sírio-Libanês, a divisão de firewall de rede do Banco Itaú e o módulo de segurança de transações da Cielo. Que porcentagem de sua receita recorrente anual esses 3 representam? 67%. Assenti e não disse nada. 67% de sua receita estava prestes a evaporar. Os 33% restantes de clientes menores entrariam em pânico e abandonariam o barco assim que a notícia se espalhasse. Uma plataforma de software funcionando sem sua arquitetura de segurança fundamental é como um arranha-céu sem suas vigas de aço de sustentação. O colapso é iminente. Lucas Almeida estava, sem dúvida, em pânico agora. Mas pânico não era suficiente.
O pânico apenas o faria se apressar para pedir mais dinheiro emprestado para manter as luzes acesas. Não o forçaria a cometer o erro fatal e irrevogável que eu precisava que ele cometesse. Eu não queria apenas que ele entrasse em pânico. Eu o queria desesperado. Desesperado o suficiente para perder todo o julgamento racional. Júlio, papai mencionou há um tempo que eu tenho uma coleção de arte guardada em um cofre privado no centro certo. Júlio piscou, pego de surpresa. Sim, as peças que mamãe deixou para você. 17 itens no total, principalmente pinturas pós-impressionistas e algumas esculturas raras de bronze do século XIX. O lote todo foi avaliado em cerca de 25 milhões de reais. Por que Lucas sabe sobre elas? Provavelmente não. O registro do cofre é conhecido apenas por você e papai. Bom, eu disse. Preciso que ele saiba. A testa de Júlio se franziu em um V profundo. O que você está planejando? Vou pescar. Abri meu laptop e entrei na minha conta privada do Instagram. Eu tinha apenas cerca de 200 seguidores, amigos próximos e colegas de tecnologia. Raramente postava algo além de memes de programação ou recomendações de livros. Elaborei uma nova postagem definindo a privacidade para amigos próximos. Carreguei uma foto de banco de imagens do exterior de uma instalação de armazenamento seguro de alto padrão. A legenda dizia: revisitando algumas coisas que mamãe me deixou. Acabei de perceber que algumas dessas peças lindas estão juntando poeira há muito tempo. Pensando em fazer uma avaliação profissional em breve. Talvez seja a hora de deixá-las ver a luz do dia novamente. Lucas estava nessa lista de amigos próximos. Ele veria. Apertei postar e joguei meu telefone na mesa. Júlio me encarou sua expressão complexa. Você está tentando atraí-lo para roubá-las. Não apenas roubar, mas vendê-las, eu disse. Ele está atualmente com um buraco de 23 milhões e 5 reais. O oxigênio de sua empresa será cortado amanhã. Os agiotas estão em seu encalço. Em sua mente, sou uma esposa fugitiva mentalmente instável. Ele vê os bens em meu nome como existentes em uma área cinzenta legal que ele pode liquidar sob o disfarce de propriedade conjugal. Quando ele de repente vir 25 milhões de reais de tesouro não reclamado em um cofre, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai tentar chegar antes de você e liquidá-los. Exatamente. Ele pensará que é uma tábua de salvação caindo do céu. Mas o que ele não sabe é que cada peça da coleção da mamãe tem um microchip de rastreamento de nível militar embutido nela. Eu mesma os instalei quando estava na Aurora. Os nanochips faziam parte de um sistema proprietário de rastreamento de artefatos que desenvolvemos para o IFAN. Cada chip estava vinculado a um identificador blockchain serializado único, sincronizando diretamente com o banco de dados global de roubo de arte. No segundo em que um artefato entra em um ambiente de transação não autorizada, o sistema aciona automaticamente um alerta, travando nas coordenadas de GPS e sinalizando as identidades envolvidas para as autoridades federais. Júlio recostou-se na cadeira sem palavras por um longo momento. Então, no minuto em que ele tentar vendê-los, ele estará literalmente entregando à Polícia Federal a corda para se enforcar. Mais do que isso, eu disse. Pela lei brasileira, o furto e a liquidação não autorizada de bens particulares avaliados acima de um certo valor é furto qualificado. E como ele provavelmente usará comunicações interestaduais para organizar a venda, podemos adicionar fraude eletrônica. Ele não está apenas pegando bens conjugais. Ele está cometendo um crime de grande porte. Tem certeza de que ele vai morder a isca, Kay? Um homem se afogando em 23 milhões de reais de dívidas, sua empresa implodindo encurralado por agiotas. Uma tábua de salvação de 25 milhões de reais aparece de repente bem na sua frente. Ele vai pegar. Tomei um gole do meu chá. Tinha esfriado, mas o amargor era perfeito. Além disso, ele tem Jéssica em seu ouvido. E ela é mais gananciosa do que ele. Minha avaliação foi impecável.
O peixe sentiu o cheiro de sangue na água menos de 6 horas depois. Através do feed remoto do smart speaker, assisti a cena se desenrolar na minha sala de estar. Lucas mostrou o telefone para Jéssica. Olha isso. Ela postou um story. Está falando de uma coleção de arte. Jéssica se inclinou para olhar. Seus olhos se iluminaram. 25 milhões de reais. É sério. Provavelmente. A mãe dela era grande no cenário de colecionadores de ponta. Ela morreu e deixou um monte de coisas para a Isabela. Lembro vagamente dela mencionar isso uma vez, mas nunca soube onde estava guardado. Agora eu sei. Jéssica apontou para a tela. Diz que está em um cofre privado. Você consegue encontrar o endereço? Procure no escritório dela em casa. Veja se há extratos ou chaves. Lucas, se essa coisa realmente vale 25 milhões de reais, toda a sua dívida está quitada. Eu sei. Então, o que você está esperando? Ela está tendo um colapso nervoso e se escondendo na casa do pai. Quem sabe se ela acorda amanhã e decide doar tudo para um museu. Você precisa chegar lá antes dela. Lucas hesitou. Mas estes são bens pré-nupciais dela, se eu tocar neles. Você já está planejando interná-la em um hospício e está preocupado com a lei de propriedade. O tom de Jéssica se aguçou com impaciência. Além disso, você é o marido dela. Você está apenas pegando algumas peças para gerenciar as finanças da família. Quando tudo isso passar e a empresa abrir capital, você pode simplesmente comprá-las de volta. Lucas assentiu lentamente. Giselle. Lucas assentiu. Assistindo do outro lado da tela, bati meu dedo indicador contra a mesa de mogno. A isca foi mordida. Agora só tínhamos que esperar ele se fisgar. A espera foi mais curta do que o previsto. Na tarde seguinte, Júlio recebeu uma ligação do Sr. Henderson, o gerente do cofre privado no centro. Júlio, a voz do Sr. Henderson era baixa. Temos uma situação. Um homem veio à instalação esta manhã, alegando ser o marido da senhorita Sterling, solicitando ver o inventário da unidade dela. Eu segui suas instruções. Não lhe concedi acesso físico, mas mostrei a ele o manifesto público de renovação à lista falsa que você me deu. Como ele reagiu? Perguntou Júlio. Olhou, tirou algumas fotos com o celular e foi embora. Júlio desligou e olhou para mim. Ele mordeu a isca. Aquele manifesto falso era algo que eu havia pedido ao Sr. Henderson para preparar dias antes. Listava os nomes reais, números de série e valores estimados dos 17 itens, mas os números reais dos armários do cofre eram fabricados. Os artefatos genuínos já haviam sido discretamente realocados para o bunker subterrâneo climatizado sob a mansão Sterling. No cofre do centro, havia réplicas de alta qualidade, mas cada réplica tinha um nanochip de rastreamento genuíno embutido em sua base. A única diferença era que eu havia reescrito o firmware desses chips. Se eles entrassem em um protocolo de transação não autorizado, não apenas alertariam o banco de dados global. Eles automaticamente enviariam um ping para a equipe de crimes contra o patrimônio artístico da Polícia Federal e para a unidade de crimes financeiros da Polícia Civil de São Paulo com um sinal de socorro automatizado. Em outras palavras, no momento em que Lucas tentasse vender uma única pintura, os policiais saberiam antes mesmo de o comprador entregar o dinheiro. Nos 3 dias seguintes, usando a câmera do smart speaker e as imagens de vigilância externa do cofre, rastreei cada movimento de Lucas. Dia 1, ele e Jéssica visitaram uma galeria de arte clandestina no centro. Eles se encontraram com um homem conhecido no circuito como Marcos. Marcos era um notório receptador especializado em transformar arte de alto valor problemática em dinheiro líquido por uma comissão elevada. Dia 2, usando as fotos do manifesto falso. Lucas trouxe um avaliador para estimar o valor de mercado de 5 peças específicas. O avaliador as avaliou em cerca de 19 milhões de reais no mercado negro, perto o suficiente da minha estimativa de varejo de 25 milhões de reais. Dia 3 hoje.
Às 7h40, a vigilância do cofre mostrou Lucas chegando à entrada traseira segura da instalação carregando uma grande bolsa de lona. Ele acessou a porta usando minha impressão digital. Isso me fez congelar por um segundo. Rapidamente vasculhei minha memória. Então me lembrei. 3 meses atrás, ele se ofereceu para aplicar uma nova película de vidro temperado no meu celular. Ele me pediu para pressionar o polegar em uma almofada de gel para recalibrar o scanner biométrico. Não pensei 2 vezes. Agora eu sabia. Ele havia capturado um molde da minha impressão digital há 3 meses. Todo esse plano estava em andamento há pelo menos 90 dias. Nos monitores, Lucas usou uma sobreposição de silicone com a impressão digital para contornar os scanners biométricos. Ele se moveu rapidamente, claramente tendo memorizado os números dos armários do manifesto. Ele contornou os alarmes principais, arrombou as fechaduras de 3 vitrines e extraiu cuidadosamente 5 itens, 2 esculturas de bronze e 3 telas enroladas. Ele as embrulhou em panos de microfibra e as enfiou na bolsa. A extração inteira levou menos de 12 minutos. Ele jogou a bolsa sobre o ombro, saiu pela porta corta-fogo traseira e entrou em um SUV preto que o esperava. A equipe de segurança particular de Júlio imediatamente anotou as placas. A 1h10 da madrugada, Lucas entrou na galeria clandestina no centro. Marcos estava esperando. Eu estava assistindo a toda a transação ao vivo através das câmeras de segurança do lobby da galeria. Um sistema que, ironicamente, a Aurora Cybernetics havia instalado anos atrás. Eu ainda tinha privilégios de administrador de backdoor. Lucas abriu a bolsa e colocou os 5 itens sobre uma longa mesa de veludo. Marcos colocou luvas de algodão brancas e usou uma lupa de joalheiro para inspecionar as assinaturas e a pátina do bronze. Coisa boa. Marcos assentiu. 12,5 milhões, transferência bancária. Pegar ou largar. 15 milhões. Contrapôs Lucas. 12,5 nem um centavo a mais. Você sabe o custo de lavar itens com essa quentura. Marcos tirou as luvas. Se não gostar, encontre outro comprador. A mandíbula de Lucas se apertou. Fechado. Eles se esticaram sobre a mesa e apertaram as mãos, e no exato microsegundo em que suas palmas se conectaram, os nanochips embutidos na base de todos os 5 itens transmitiram simultaneamente um alerta de nível 1 para a rede de rastreamento global. Local da transação. Rua Tal número 87, subsolo. Centro São Paulo, SP. Sujeito-alvo Lucas Almeida. Correspondência de ID biométrica confirmada via vigilância. Séries dos artefatos AU R2019000 3 a 0 Proprietária registrada Isabella Sterling. Código de violação transferência não autorizada de ativo protegido de nível 1. Simultaneamente, uma solicitação de mandado digital automatizada apareceu nas telas dos despachantes da Unidade de Crimes Financeiros da Polícia Civil de São Paulo. Sentada na biblioteca da mansão Sterling, observei a tela do meu laptop. 5 pontos de GPS verdes pularam da localização do cofre para o centro. Depois, instantaneamente, se transformaram em ícones de aviso vermelho pulsantes. Um registro do sistema apareceu no canto da minha tela. Alerta roteado com sucesso para a equipe de crimes contra o patrimônio artístico da PF e Unidade de Crimes Financeiros da PC. SP. ID do caso esse é a FC 2026107. Fechei o laptop e recostei-me. O sol do meio-dia entrava pela janela, lançando um retângulo brilhante e quente sobre a mesa. Neste momento, Lucas Almeida provavelmente estava olhando para uma tela observando milhões de reais sendo roteados para uma conta offshore. Ele não tinha ideia de que não estava contando dinheiro.
Ele estava contando os anos de sua sentença de prisão. A notícia da prisão de Lucas veio às 16 horas daquela tarde. Júlio atendeu a ligação. Ele desligou e entrou na biblioteca. Seu rosto tenso com vindicação suprimida. A polícia invadiu a galeria, pegou-os em flagrante. Recuperaram todos os 5 itens e congelaram a transferência de 12.500.000 reais. Lucas e o receptador Marcos estão sob custódia. E a Jéssica? Ela não estava na galeria, mas os detetives extraíram os dados do celular de Lucas e encontraram todo o histórico de conversas criptografadas deles. Ela foi confirmada como co-conspiradora no furto qualificado. Estão enviando uma unidade para a casa dela para cumprir um mandado de prisão esta noite. Assenti. Tem mais uma coisa. Júlio sentou-se à minha frente e deslizou uma pasta de manila pela mesa. O doutor Monteiro acabou de receber isso do juiz. O congelamento de bens. Sim, todas as contas bancárias de Lucas, contas corporativas das Soluções Almeida e a escritura de uma propriedade registrada conjuntamente em nome de Lucas e Jéssica estão oficialmente congeladas. Parei. Espera. Eles têm uma propriedade registrada conjuntamente em seus nomes. Uma cobertura de luxo nas Torres Bellevue, 370 metros quadrados. Título transferido para ambos em março deste ano. Preço de compra: 6 milhões de reais. Pago inteiramente em dinheiro. 6 milhões. Repetiu o número lentamente. O fluxo de caixa da empresa dele quebrou há 3 meses. Ele devia 23 milhões e 5 milhões de reais, de onde ele tirou 6 milhões de reais em dinheiro líquido para comprar uma cobertura. É exatamente por isso que pedi aos contadores forenses para rastrear os fundos. A expressão de Júlio escureceu. Isabela, você provavelmente não percebeu isso. Entre outubro do ano passado e junho deste ano, as contas corporativas das Soluções Almeida iniciaram 12 transferências eletrônicas anômalas, cada uma variando de 250 mil reais a 750 mil reais, totalizando exatamente 7,5 milhões de reais. Para onde foi o dinheiro? Para uma hélice chamada JR Consulting. A única proprietária registrada da JR Consulting é Jéssica Soares. Fechei os olhos. 7,5 milhões de reais. O capital operacional das Soluções Almeida, gerado inteiramente pelos clientes corporativos que pagavam pela arquitetura de segurança que eu havia projetado. Ele pegou o dinheiro gerado pela minha propriedade intelectual, usou-o para comprar uma cobertura para sua amante e o canalizou através de uma empresa de fachada. E enquanto fazia tudo isso, ele voltava para casa todas as noites, sorria para mim e dizia: Você trabalhou tanto hoje, Isa. Ele me trazia sopa quente enquanto eu programava até tarde da noite. Sopa que ele eventualmente planejava misturar com alprazolam. Por trás de seus sorrisos gentis, havia um esquema de desvio de 7,5 milhões de reais e uma gaiola dourada construída para outra mulher. Quais acusações isso adiciona? Olhei para o Dr. Monteiro, que estava perto da estante segurando suas próprias anotações. Harrison empurrou os óculos no nariz. 3 camadas. Primeiro, desvio de fundos corporativos e fraude eletrônica. Ele abusou de sua posição como CEO para desviar 7,5 milhões de reais para uma afiliada pessoal. Isso acarreta pesadas penalidades federais. Segundo, lavagem de dinheiro. Canalizar o dinheiro através de uma LLC para comprar imóveis. Terceiro, furto qualificado pelo roubo de arte hoje. Harrison fechou seu bloco de notas, seu tom clinicamente absoluto. Adicione a isso a conspiração para cometer fraude médica, posse ilegal de narcóticos de tarja preta e perigo imprudente. Isabela Lucas Almeida não está mais olhando para uma palmada na mão. Esta é uma cadeia de crimes em nível de organização criminosa. Ele está olhando para 12 a 15 anos em prisão federal. Mínimo. 12 a 15 anos. O número pairou no ar silencioso da biblioteca.
Lá fora, o vento farfalhava as folhas douradas dos carvalhos, soando como aplausos distantes. Papai estivera sentado no sofá de couro no canto o tempo todo em completo silêncio. Ele finalmente se levantou, caminhou e colocou uma mão pesada e quente em meu ombro. Isabela, ele disse suavemente. Sim, pai. Você agiu perfeitamente. Apenas essas 3 palavras. Ele não disse, eu sempre soube que ele era uma cobra. Ele não disse, eu te disse para não se casar com ele. Nenhuma moralização retrospectiva apenas. Você agiu perfeitamente. Olhei para o meu pulso esquerdo vazio. Eu ainda não tinha recuperado a pulseira. Mas naquele momento percebi que não precisava dela tão desesperadamente quanto pensei no primeiro dia. Por 22 anos, aquela pulseira foi minha armadura. Era uma coleira invisível que meu pai me amarrou uma promessa de que se o pior acontecesse, a cavalaria viria. Mas desta vez a cavalaria não me salvou. Eu me salvei. O código que escrevi, os chips, que projetei, os protocolos que construí. Todas aquelas noites, trabalhando até tarde nos teclados, escrevendo sintaxe que dormia silenciosamente em servidores, embutida nas bases de estátuas de bronze, escondida nas lentes de smart speakers. Eles acordaram quando eu mais precisei deles e executaram um contra-ataque silencioso e impecável. Harrison. Olhei para cima. Os pacotes de provas estão prontos. Prontos para submissão ao Ministério Público. Então, submeta-os. Levantei-me e fui até a janela. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de um roxo machucado e violento. As sombras das árvores se estendiam longas pelos gramados bem cuidados. Parecia uma pintura. Mas eu nunca mais deixaria a beleza me distrair do perigo. 5 dias depois que a fiança de Lucas foi negada e ele foi enviado para o centro de detenção provisória, seu advogado de defesa contatou Harrison Monteiro com um pedido. Lucas queria me ver. Harrison colocou o telefone no viva-voz na biblioteca. A voz do advogado de defesa soava jovem e estressada e mal conseguindo manter sua cortesia profissional. Meu cliente insiste que houve um grande mal-entendido entre ele e a Isabela. Ele quer falar com ela cara a cara. Se ela estiver disposta, podemos organizar em uma sala de consulta privada na prisão. Não há mal-entendido, falei, Jendinonweg, inclinando-me sobre a mesa. A linha ficou em silêncio por 2 segundos. Doutor, continuei, diga ao seu cliente que se ele quiser me ver, tudo bem, mas não em uma sala privada. Será em uma sala de visitas oficial, com ambas as equipes jurídicas presentes e sua família imediata. E minha condição é que toda a reunião seja gravada em vídeo e áudio. Eu terei que confirmar isso com meu cliente. Deixe-o confirmar. Sinalizei para Harrison cortar a linha. Júlio olhou para mim do sofá, a testa franzida. Por que você está concordando em vê-lo? Ele já está preso. Qual é o ponto? Porque ele tem uma última carta para jogar. Eu disse caminhando até a estante e pegando um livro de psicologia criminal. Que carta? A carta da emoção. Folhei as páginas. Seu padrão de comportamento tem sido consistente desde o primeiro dia. Ele usa a manipulação emocional para atingir seus objetivos operacionais. Quando me conquistou, usou a gentileza. Quando me traiu, usou a atenção. Agora que está preso, usará o arrependimento. Ele vai chorar. Ele vai implorar. Ele vai dizer: eu só fiz isso porque a pressão me quebrou. Ele tentará me convencer de que o homem que eu amava ainda está lá, esperando que eu fique emocionalmente comprometida o suficiente para pedir clemência ao promotor. Júlio zombou. Você acha que ele consegue fazer isso? Não. Coloquei o livro de volta na prateleira. Mas eu preciso que ele apresente seu pequeno número de circo na frente de todos. E então eu vou pessoalmente arrancar seu último pingo de dignidade.
2 dias depois, a reunião ocorreu em uma sala de conferências oficial no centro de detenção. Era uma sala sombria, com paredes de blocos de cimento, uma longa mesa de metal e cadeiras aparafusadas no chão. Levei Júlio e o Dr. Monteiro. O lado de Lucas incluía seu advogado de defesa e, para minha surpresa, sua mãe, a senhora. Almeida era uma mulher de quase 60 anos, de uma pequena cidade rural do interior. Ela usava uma blusa florida desbotada, seus olhos inchados e vermelhos de dias de choro. No momento em que ela entrou e me viu, praticamente se jogou para a frente, seus joelhos cedendo enquanto tentava cair no chão na minha frente. Isabela. Ela agarrou o tecido da minha calça, sua voz rouca e arrastada. Por favor, poupe o Lucas. Ele só cometeu um erro estúpido. Ele não é um menino mau. Ele só foi corrompido por aquela mulher horrível. Senhora Almeida, por favor, levante-se. Abaixei-me e segurei seus braços, impedindo-a de se ajoelhar. Não vou me levantar. Ela soluçou mais alto. Diga a eles para soltá-lo. Ele nunca mais fará algo assim. Eu limpo seus pisos pelo resto da minha vida. Apenas por favor. Senhora Almeida. Agachei-me para ficar no nível dos olhos com seu rosto banhado em lágrimas. Minha voz estava calma, lenta e completamente imóvel. Eu sei que você ama seu filho, mas algumas coisas não podem ser consertadas implorando no chão. Por favor, sente-se. Espere até que Lucas entre. Vamos ouvir o que ele tem a dizer primeiro. Júlio deu um passo à frente e gentilmente ajudou a mulher soluçante a se sentar em uma cadeira de plástico. Ela ficou ali hiperventilando, segurando um lenço encharcado. A pesada porta de metal zumbiu e se abriu. 2 agentes penitenciários escoltaram Lucas para a sala. Ele estava vestindo um macacão laranja padrão. Seus pulsos não estavam algemados, protocolo padrão para conferências com advogados presentes. Ele havia perdido peso. Uma barba escura sombreava sua mandíbula e seus olhos estavam fundos. Mas havia um brilho febril em seu olhar. Não o brilho da esperança, mas o foco altamente concentrado e aterrorizante de um jogador desesperado empurrando suas últimas fichas na mesa. Ele se sentou à minha frente. Isa, ele sussurrou. Não disse uma palavra, apenas olhei para ele. Eu sei que você me odeia. Você tem todo o direito. Mas eu preciso que você saiba. Não é o que você pensa. O que é então? Perguntei. Eu cometi erros horríveis. A empresa estava se afogando em dívidas. Entrei em pânico. Meu cérebro não estava funcionando. Aqueles planos, o hospício, as drogas. Eu estava encurralado e a Jéssica ficava sussurrando no meu ouvido. Ela me empurrou para fazer isso. Se ela não tivesse me manipulado. Você está culpando a Jéssica. Não estou desviando a culpa. Só quero que você saiba que o que tínhamos meus sentimentos por você, eles eram reais. Sua voz tremeu lágrimas se acumulando em seus olhos. Isa, admito que fui ganancioso. Admito que estraguei tudo. Mas eu nunca quis te machucar. O alprazolam. Eu nem tinha começado a usá-lo ainda. Ele parou de falar. Você está dizendo que ainda não tinha colocado as drogas na minha comida? Perguntei. Sim, juro por Deus que não. Eu estava hesitando. Não conseguia fazer isso porque eu... Lucas. Eu o interrompi. Abri minha pasta de couro, tirei uma única folha de papel e a deslizei pela mesa de metal. Era um laudo toxicológico emitido pelo Hospital Sírio-Libanês. Paciente Isabella Sterling. Data do teste a manhã seguinte ao meu retorno à mansão. Eu havia destacado a linha 7 na página 3 com um marcador amarelo. Concentração de alprazolam e metabólitos no soro 0023 nanogramas por mililitro. Nota clínica indica exposição contínua de baixa dose a benzodiazepínicos. Os olhos de Lucas se fixaram naqueles números. A expressão em seu rosto parecia estar sendo apagada por um depurador digital. Primeiro o apelo desesperado desapareceu, depois a tristeza calculada.
Finalmente, nada restou além de uma máscara vazia e oca de terror. Você disse que não fez isso, e minha voz estava tão plana quanto um monitor cardíaco em linha reta. Meu sangue tem metabólitos de alprazolam. Isso não é o resultado de uma única dose. Indica exposição contínua, o que significa que, sem meu conhecimento, você vinha me drogando por pelo menos 2 a 3 semanas. Isso, isso é impossível. Você colocou na canja quente ou no leite? Seus lábios começaram a tremer. E perguntou-se, ou foi naquela xícara de chá de camomila morno que você me trazia todas as manhãs? Continuei. O tom da minha voz nunca mudou. Você me fazia uma xícara de chá todas as manhãs na cama. Você dizia que era bom para o meu estômago. Você até fez uma na manhã em que meu pai veio nos visitar. Ele abaixou a cabeça. Lucas, você não hesitou. Você já tinha começado. Por 3 semanas, toda vez que eu me sentia tonta ou letárgica, ou não conseguia lembrar onde coloquei minhas chaves, eu pensava que estava apenas esgotada do trabalho. Diga-me, esse foi seu teste. Ele não tinha mais nada a dizer. Sua mãe, sentada ao lado dele, parou de chorar. O silêncio que emanava dela era absoluto. Ela cobriu a boca com as 2 mãos, seu corpo inteiro, encolhendo-se na cadeira de plástico. Seu advogado de defesa ficou completamente pálido, lendo rapidamente o laudo toxicológico, percebendo que seu cliente havia mentido para ele também. Você disse que seus sentimentos eram reais. Levantei-me lentamente, recolhendo meus papéis de volta para Mapst. Sentimentos reais não induzem perda de memória. Sentimentos reais não te deixam cronicamente fatigada. Sentimentos reais não deixam benzodiazepínicos na sua corrente sanguínea. Fechei a pasta com o zíper e olhei para ele. Lucas, seu maior erro de cálculo não foi que o áudio gravou. Não foi que os nanochips acionaram uma operação da PF. Não foi que sua empresa morreu. Seu maior erro de cálculo foi confundir minha bondade com falta de inteligência. O ar na sala de visitas parecia pesado o suficiente para esmagar ossos. Lucas olhava para os joelhos, seus nós dos dedos brancos enquanto agarrava o tecido de seu macacão. Seu advogado sussurrou algo para ele, mas ele não reagiu. Virei-me para Harrison. Os arquivos da acusação estão totalmente montados. O MP concluiu a revisão do grande júri. A audiência de acusação é na segunda-feira. Bom, caminhei em direção à porta. Pouco antes de sair, olhei para a senhora Almeida. Ela não estava olhando para mim. Ela havia se levantado lentamente, caminhado até o filho e olhado para o topo de sua cabeça. Pensei que ela poderia esbofeteá-lo. Ela não o fez. Ela apenas colocou sua mão trêmula e calosa em seu cabelo, exatamente como uma mãe consolando uma criança pequena. Lucas, sua voz soou como uma lixa rasgada. Diga-me a verdade. Você realmente fez isso com sua esposa? Ele não ergueu os olhos. Me diga. Eu devia muito dinheiro, mãe. Ele murmurou para o peito. Eu não perguntei sobre o dinheiro. Ela gritou sua voz, quebrando violentamente. Eu perguntei se você realmente ia envenenar a garota com quem se casou. Você realmente ia trancá-la em um manicômio. Ele finalmente ergueu os olhos. Seus olhos estavam vermelhos, mas as lágrimas neles não continham arrependimento. Continham apenas a frustração agonizante de um rato pego em uma armadilha. Ele não estava chorando pelo que havia feito. Ele estava chorando porque havia perdido. Sim, ele sussurrou. A mão de sua mãe recuou de sua cabeça, como se tivesse tocado em um fogão quente. Ela tropeçou para trás, desabando na cadeira, recusando-se a olhá-lo novamente. Vamos, eu disse a Júlio. Saímos pela porta pesada. O julgamento ocorreu em uma segunda-feira chuvosa de novembro no Fórum Criminal da Barra Funda. Como o caso envolvia um CEO de tecnologia drogando sua esposa herdeira para roubar um fundo fiduciário multimilionário, tornou-se um circo midiático.
Todas as afiliadas de notícias locais estavam estacionadas do lado de fora. A galeria pública estava lotada. Eu usava um terno cinza escuro, meu cabelo preso em um rabo de cavalo baixo e arrumado. Mocassins pretos baixos, sem maquiagem, sem joias, nem mesmo a pulseira de rastreamento de prata. A polícia havia recuperado a pulseira do porta-luvas do SUV de Lucas enrolada na bolsa de Faraday. O chip estava totalmente funcional, mas optei por não usá-la ainda. Queria me acostumar com a sensação de entrar em uma sala armada apenas com minha própria espinha dorsal. O julgamento avançou cegamente rápido. O promotor leu as 6 acusações criminais: lesão corporal grave, envenenamento, falsificação, posse de entorpecente de tarja preta, fraude, eletrônica, corporativa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O advogado de defesa de Lucas tentou um desesperado argumento de capacidade diminuída devido à extrema coação financeira. O promotor o massacrou no interrogatório. As ações do réu exigiram um planejamento logístico altamente coordenado ao longo de 90 dias. Contornar a segurança biométrica, falsificar documentos médicos, estabelecer uma empresa de fachada. Isso não foi uma resposta de pânico. Foi um cerco calculado e sustentado. A testemunha principal foi Jéssica Soares. Ela havia feito um acordo de delação premiada. Vestindo um uniforme da prisão, ela admitiu tê-lo ajudado a obter o alprazolam na dark web. Quando o promotor perguntou por que ela o fez, Jéssica olhou para o chão e proferiu a frase que matou o tribunal. Ele me prometeu que, assim que ela estivesse trancada, todo o dinheiro do fundo fiduciário dela seria nosso. Ele disse que compraríamos um iate e nos mudaríamos para o Rio. Um murmúrio coletivo percorreu a galeria. O juiz bateu o martelo. Sentei-me à mesa da acusação, minhas mãos dobradas perfeitamente imóveis em meu colo. As palavras não doeram. Elas haviam perdido o poder de me ferir semanas atrás. Naquele momento, a máscara final foi arrancada. O marido devotado, o fundador estressado, o homem corrompido por outra mulher. Tudo isso caiu por terra, deixando apenas a realidade patética. Um homem se afogando em R$ 23, 5 milhões de dívidas, que se juntou à sua amante para transformar sua esposa em um caixa eletrônico sedado. O veredito e a sentença vieram simultaneamente. Lucas Almeida foi considerado culpado de todas as acusações. O juiz o sentenciou a 14 anos em uma penitenciária federal, mais R$ 16 milhões em restituição. Jéssica Soares recebeu 6 anos. O Dr. Pimentel foi cassado de sua licença médica e sentenciado a 2 anos. A cobertura em Alphaville foi apreendida sob as leis federais de confisco de bens. A Soluções Almeida foi forçada à liquidação por falência. Quando o juiz leu a sentença, observei Lucas. Ele não olhou para o juiz e não olhou para mim. Ele olhou para trás, para sua mãe. Sentada na última fila, ela olhava para o colo, seu ombro tremendo silenciosamente. Ele fechou os olhos. O oficial de justiça prendeu as algemas em seus pulsos. O clique metálico ecoou agudamente na sala de teto alto. Enquanto o levavam, ele passou a menos de 1 metro de mim. Ele não parou, mas por uma fração de segundo seu passo vacilou. Uma hesitação microscópica, como se quisesse virar a cabeça, mas não o fez. Ele continuou andando até que as pesadas portas de carvalho o engoliram. Levantei-me, juntei meus arquivos e caminhei em direção à saída. No limiar parei. Não estava hesitando. Estava mentalmente me despedindo de algo. Não de Lucas, esse adeus aconteceu na noite em que apertei o botão de revogação da PI. Estava me despedindo da garota na escadaria do MASP 3 anos atrás. A garota que acreditava que uma tigela de sopa equivalia a amor e que uma promessa de proteção equivalia a segurança. Ela se foi. A mulher que saía do tribunal era outra pessoa inteiramente. 12 dias após a sentença,
Fui ao depósito de provas da polícia para recuperar minha pulseira. O oficial me entregou em um saco de provas de plástico transparente selado com fita vermelha. Assinei o formulário de liberação, quebrei a fita e despejei a faixa de prata na minha palma. Havia alguns pequenos arranhões no metal de quando Lucas a arrancou da gaveta. O chip interno piscou um verde fraco. Ele já havia se ressincronizado com os servidores da nuvem Aurora. Fiquei no corredor da delegacia, segurando a faixa de metal. Senhora Sterling, virei-me. Uma sargento da recepção se aproximou de mim. O transporte penitenciário deixou algo para você esta manhã. Lucas Almeida escreveu uma carta para você antes de ser transferido para a prisão federal. Ele pediu para lhe entregar, para lhe entregarmos. Você quer? Olhei para o envelope pardo simples em sua mão. Eu aceito. Sentei-me em um banco de madeira no saguão e o abri. 2 páginas de papel pautado amarelo. A caligrafia era bagunçada, escrita com uma caneta esferográfica azul barata. Ele sempre teve esse hábito de fazer um gancho no final de seus traços horizontais. Eu costumava achar charmoso. Agora parecia apenas anzóis de pesca. Isa, são 3 da manhã. As luzes na cela de detenção nunca se apagam completamente e não consigo dormir. Sei que você não quer ler isto, mas preciso dizer. Não para implorar por perdão. Sei que isso se foi. Você uma vez me perguntou se eu sabia do dinheiro da sua família quando a convidei para sair pela primeira vez. Juro por Deus que não. Eu só sabia que você ficava linda lendo na biblioteca e que mordia o lábio quando escrevia código. Não sei quando mudei. Talvez tenha sido no nosso primeiro ano de casamento, quando seu pai mencionou casualmente o tamanho de seu fundo de investimento durante o jantar. Não consegui dormir naquela noite. Não era ciúme. Foi a percepção de quão microscópico eu era em comparação com o seu mundo. Senti-me como uma piada ao seu lado. Então a empresa começou a falhar. A dívida se acumulou. Eu tinha pavor de te contar, pavor de que você me desprezasse. Sei que você não é assim, mas meu ego não aguentava. Jéssica era apenas alguém que me fazia sentir que eu estava no controle. É patético, não é? Um homem que não consegue nem manter sua própria empresa, flutuando, brincando de Deus com a vida de sua esposa, apenas para se sentir poderoso. Isa, não mereço dizer que sinto muito, mas quero que você saiba de uma coisa. Nas últimas 3 semanas, toda vez que eu te fazia aquele chá de camomila, eu tomava um gole da caneca antes de levá-la para você. Eu sabia o que estava fazendo com você, mas ainda queria compartilhar a mesma xícara. Essa é provavelmente a parte mais doentia de tudo. Lucas. Dobrei a carta cuidadosamente. Levantei-me, caminhei até a lixeira do saguão e a joguei dentro. Não hesitei. Joguei-a fora com a mesma facilidade de um guardanapo usado, porque finalmente entendi como ele operava. Mesmo às 3 da manhã, em uma cela de detenção, escrevendo com uma caneta barata cada palavra, era projetada para manipular. Ele estava tentando mudar sua narrativa de criminoso sociopata para homem tragicamente inseguro, quebrado pelo orgulho. Ele ainda estava tentando hackear minha empatia. Coloquei a pulseira de prata de volta no meu pulso esquerdo. O metal frio chocou minha pele por um segundo antes de aquecer a temperatura do meu corpo. Saí para o ar fresco de São Paulo. O SUV de Júlio estava parado na calçada. Entrei no banco do passageiro e coloquei o cinto. Pegou? Ele perguntou, olhando para a faixa de prata. Peguei. Ele deixou uma mensagem. Nada que importe. Abri a janela, deixando a brisa fria bater em meu rosto. Júlio, precisamos conversar sobre meu próximo passo. Que é? Vou voltar para a IT Aurora Cybernetics. Voltar para a UPIC Aurora Cybernetics como sócia sênior de tecnologia em tempo integral foi tranquilo. Eu ainda detinha as patentes que impulsionavam 42% dos produtos corporativos da empresa. Ninguém poderia me impedir.
No meu primeiro dia de volta, apresentei uma nova proposta de projeto ao Conselho de Administração. Nome do projeto: Sistema de Intervenção de Guardião Eletrônico Aegis. Conceito central: uma rede de segurança pessoal e transmissão de emergência de baixo custo e alta confiabilidade projetada para grupos demográficos vulneráveis, especificamente mulheres. Arquitetura: uma evolução do protocolo de rastreamento proprietário que meu pai construiu para mim. Meu discurso foi simples. O sistema original era uma configuração sob medida de milhões de reais para uma herdeira. Eu queria reduzi-lo a um produto de consumo. Tinha 3 componentes micro-hardware, disfarçado de joias do dia a dia, colares anéis, pulseiras padrão equipadas com GPS e gatilhos de áudio ambiente. Um protocolo de nuvem integrado. Se o dispositivo detectar impacto cinético violento, bloqueio de sinal ou um gatilho de pânico manual, ele contorna diretamente o telefone do usuário, notificando contatos de emergência e o 190 local com um feed de áudio ao vivo e ping de GPS, um cofre de evidências legais. Todos os dados acionados são instantaneamente criptografados e carregados em um servidor protegido por blockchain, mantendo uma cadeia de custódia rigorosa para que possam ser usados imediatamente como prova admissível em tribunal. O Conselho aprovou o financiamento em 20 minutos. Após a reunião, o amigo mais antigo de papai e cofundador da Aurora me chamou de lado. Isabela, se você conseguir isso, vai salvar muitas vidas. É por isso que estamos te apoiando. Nos 3 meses seguintes, praticamente morei no escritório. Montamos uma equipe de 23 engenheiros e 2 oficiais de conformidade legal. A parte mais difícil não foi a tecnologia. Foi simplificá-la, para que um usuário com conhecimento técnico zero pudesse configurá-la em 30 segundos. Eu sabia exatamente quem era meu público-alvo. Não eram mulheres como eu que tinham pais bilionários monitorando seus sinais vitais e irmãos esperando com frotas de advogados. Eram mulheres comuns, mulheres presas em relacionamentos abusivos, sendo perseguidas, sendo controladas. Mulheres que não tinham o luxo de chamar um resolvedor. Elas precisavam de um guardião silencioso e invisível. Edis era esse guardião. Lançamos discretamente em 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nenhuma campanha de marketing massiva, apenas um lançamento direcionado através de ONGs de violência doméstica e redes de defesa das mulheres. Eu mesma escrevi o texto para a imprensa. Edis, nomeado em homenagem ao escudo mítico. Ele não pode tomar a decisão de partir por você, mas quando você mais precisar, ele gritará por você. Ele se lembrará de tudo por você. Você não está sozinha. Dia 1, 3.700 usuários registrados. Um mês depois, 72 mil usuários. 3 meses depois, 4.300.000 usuários. 6 meses após o lançamento, o Edis foi indicado para um Prêmio Nacional de Inovação Tecnológica. A cerimônia foi realizada em Brasília. Subi ao palco iluminado vestindo um elegante terno preto e segurando um troféu de cristal. As luzes eram tão fortes que quase me cegaram. O apresentador me perguntou: Senhorita Sterling, qual foi sua inspiração pessoal para projetar o sistema Aegis? Inclinei-me para o microfone. Porque eu já fui alguém que precisava desesperadamente ser salva. Tive sorte. Tive um pai que implantou um rastreador no meu pulso, um irmão pronto para mobilizar um exército e recursos ilimitados. A maioria das mulheres não tem isso. Construí o Aegis porque segurança não deveria ser um luxo acessível apenas aos ricos. É um direito humano fundamental. O aplauso foi ensurdecedor. Ao sair do palco, papai estava esperando nos bastidores. Ele não aplaudiu. Ele apenas me olhou com um sorriso tênue e impossivelmente orgulhoso. Sua mãe teria adorado ver isso, ele disse. Senti uma pontada atrás dos olhos, mas engoli. Vamos para casa, pai. Júlio disse que vai cozinhar esta noite. A expressão de papai azedou instantaneamente. A última vez que seu irmão tentou cozinhar um bife,
Tive que mastigá-lo por 3 dias. Vamos pedir comida. 3 meses depois. Junho atingiu São Paulo com uma onda de calor atípica. Eu estava sentada em meu escritório no 37º andar com vista para a cidade, revisando os esquemas do Aegis Gen 2, quando meu telefone tocou. Alô, senhorita Sterling. Aqui é a Emília, assistente social do centro da família Pine Ridge. Oi, Emília. Como posso ajudar? Temos uma residente aqui que realmente quer conhecê-la. Ela é usuária do Aegis. No mês passado, o sistema despachou automaticamente a polícia durante um grave incidente de violência doméstica. Ela perguntou se havia alguma maneira de agradecê-la pessoalmente. Diga a ela que estarei lá às 15 horas de hoje. Pine Ridge era um complexo de apartamentos de baixa renda mais antigo na periferia. A tinta estava descascando e os arbustos no pátio estavam murchando com o calor. Emília me levou a um escritório pequeno e apertado no térreo. Uma mulher de uns 30 e poucos anos, de cabelos curtos, estava sentada à mesa. Em seu pulso esquerdo, ela usava uma faixa de prata simples e fina, o modelo básico do Edis. Ela se levantou nervosamente quando entrei. Senhora Sterling. Apenas Isabela, eu disse, sentando-me à sua frente. Qual o seu nome? Rachel. Seus olhos estavam vermelhos. Ela torcia os dedos no colo. Isabela, não sei como te agradecer. No mês passado, meu marido chegou em casa bêbado. Ele ficou violento. Eu costumava apenas aguentar por causa dos filhos e porque não tinha meu próprio dinheiro. Não tinha para onde ir. Ela engasgou em um soluço. Ela engasgou, enxugando os olhos. Mas naquela noite, quando ele me agarrou pelo pescoço, essa coisa no meu pulso vibrou. O sistema detectou o impacto cinético e minha frequência cardíaca elevada e acionou o alarme silencioso. A polícia arrombou a porta antes mesmo de ele soltar meu pescoço. Peguei um lenço de papel da caixa na mesa e entreguei a ela. O que aconteceu depois, Rachel? Eu prestei queixa. O áudio que a pulseira gravou me conseguiu uma medida protetiva permanente e imediata. A Emília me ajudou a conseguir assistência jurídica e estou pedindo a guarda total. Consegui um emprego como caixa de supermercado. Não é muito, mas alimenta a mim e aos meus filhos. Ela olhou para a faixa de prata. Eu sempre pensei que ninguém se importava com o que acontecia com pessoas como eu. Pensei que se eu chamasse a polícia, ele só me bateria mais quando eles fossem embora. Ela olhou para mim e em seus olhos vi algo tão familiar. Era a mesma luz que senti dentro de mim no momento em que saí do Fórum Criminal da Barra Funda. A clareza absoluta da sobrevivência. Mas essa coisa. Ela ergueu o pulso, deixando a prata capturar a luz fluorescente. Essa coisa me diz que alguém está observando. Alguém está gravando. Alguém se importa. Olhei para a faixa e o bibfar faixa. Tá. Seu pulso. Lembrei-me do dia em que ganhei a minha. 7 anos sentada em uma delegacia enrolada em um cobertor, enquanto meu pai prendia o metal pesado em torno do meu pulso minúsculo, prometendo-me que sempre saberia onde eu estava. 22 anos depois, aquela pulseira salvou minha vida e eu havia fabricado mais 4.300.000 delas. Saindo do centro comunitário, pedi ao meu motorista que me deixasse no Parque Ibirapuera. O vento da noite que soprava do lago finalmente trazia um toque de alívio fresco. Corredores passavam cães, perseguiam frisbees e um casal mais velho sentava em um banco compartilhando uma caixa de comida para a viagem. Encontrei um banco vazio de frente para a água e me sentei. Peguei meu telefone e toquei na tela. Meu papel de parede da tela de bloqueio ainda era o gradiente azul padrão. Na noite do veredito, eu havia excluído a foto de casamento de Lucas e eu. Nunca coloquei uma nova foto. Percebi que não precisava de uma. Não precisava de uma foto de uma pessoa, um relacionamento ou uma promessa para me lembrar que eu era amada ou que pertencia a alguém. Eu pertencia a mim mesma. Parece uma citação motivacional barata,
Mas apenas alguém que saiu de um matadouro psicológico disfarçado de amor verdadeiro sabe exatamente o peso que essas palavras carregam. Uma buzina de carro soou ao longe. O sol poente incendiou o horizonte de São Paulo, transformando as nuvens em faixas brilhantes de laranja e ouro violentos, quebrando-se em 1 milhão de reflexos cintilantes no lago. Olhei para a pulseira de prata no meu pulso esquerdo. Os pequenos arranhões que Lucas havia deixado ainda estavam lá. Nunca os mandei polir. Não eram um memorial, eram um lembrete. Segurança nunca é um presente concedido a você por outra pessoa. São as cartas que você segura em sua própria mão. É o código que você escreve, o dinheiro que você economiza, as evidências que você arquiva. É aquela lasca microscópica de clareza impiedosa que você se recusa a entregar mesmo em seus momentos mais sombrios e desesperados. Dentro da caixa de prata, o indicador LED do chip piscava a cada 12 segundos. Pisca, pisca, pisca. Como um batimento cardíaco. Como uma respiração. Como uma promessa silenciosa e inquebrável que nunca seria desligada. Levantei-me, limpei a poeira das minhas calças de terno e me virei para a cidade. Atrás de mim, o sol mergulhava na linha do horizonte. À minha frente, as luzes da cidade começavam a brilhar contra a noite que chegava. Caminhei entre as duas bordas da luz, meu passo firme, nem muito rápido, nem muito lento, apenas exatamente no meu próprio ritmo. A saga de Isabela nos deixa uma lição poderosa. A maior armadura que podemos ter é a nossa própria inteligência e independência e a capacidade de nos protegermos. O perigo muitas vezes veste o disfarce mais gentil, mas queremos saber a sua opinião. Você desconfiou de Lucas desde o início. O que você teria feito no lugar de Isabela? Deixe seu comentário e vamos debater essa história, né? Essa história. Fascinante. Se você se emocionou e torceu com essa jornada, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas.